Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mas precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, eu sou Hamilton Silva e a gente inicia mais uma semana daquelas bem interessantes aí, porque a gente está trazendo aqui diversos temas super relevantes aqui para vocês que nos acompanham aqui no Perspectiva Podcast, tá certo? Vale lembrar que hoje nós estamos com mais uma convidada aqui para conversar com a gente, para eternizar esse momento, que é o nosso principal objetivo, e conectar com informações que possa ser relevante para você. Mas vale lembrar também que todas as informações que eu trouxe aqui você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então, quando eu me referir aqui a Instagram, site, telefone de contato, corre na descrição desse vídeo lá para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da minha convidada. Outra coisa importante é que você aproveita para pegar esse link e compartilha com as pessoas. Bota aí no grupo da família, faz, né? Para quem tem muita gente que gosta de compartilhar esses grupos, por incrível que pareça, a gente tem uma taxa muito grande de pessoas que compartilham o link, que vão direto para grupos de WhatsApp, principalmente do grupo da família. Então, vai ser interessante para a gente poder criar essa conexão aqui de informações que, com certeza, o tema de hoje, então, muito interessante. A gente está aqui com uma profissional de mão cheia que veio falar um pouquinho com a gente aqui, tá certo? E eu vou fazer uma pequena introdução aqui para poder apresentá-la, tá? Na verdade, uma apresentação. Vamos lá. Ela é psicóloga e pedagoga, especialista em gerontologia e neuropsicologia, certo? O nome dela, eu já vou revelar. Ela atua desde 2013 com adultos e idosos. Ela é professora de pós-graduação e fundadora da clínica Viver Melhor Clínica Multiprofissional. Dedica-se à qualidade de vida e ao bem-estar de todos os idosos. O nome dela é Valéria Freitas. Palmas, senhoras e senhores. Gostou da introdução? Ai, Gostei. vi que você se amarrou. Bom, então eu estou aqui com a Valéria Freitas. Ela é psicóloga, né? É pedagoga também, especializada, né, em idosos. E a gente vai falar um pouquinho já sobre isso, tá? Primeiro, quero agradecer demais a gentileza de você ter topado vir aqui conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço. Isso é uma oportunidade única, né? Eu acho que tudo que a gente puder fazer para levar mais informação para a população, para as pessoas que se interessam pelo tema, eu acho que isso é um serviço que a gente tem que fazer mesmo e propagar e realmente compartilhar nas redes sociais. Às vezes a gente tem uma pessoa na família que precisa ouvir aquilo. E aí a gente vai e compartilha e vê aí, ouve aí, o que é que tu acha? Às vezes a gente até fala uma coisa e quando vem um profissional que diz às vezes a mesma coisa, aquela pessoa que está em casa acaba que dá uma credibilidadezinha maior, né? Então, é importante isso. Perfeito. Então, a Valéria está aqui para conversar com a gente, mas antes da gente entrar neste mundo, neste universo, né, da psicologia, né, e de uma forma geral, sobre esse tema que a gente está trazendo aqui, eu queria lhe conhecer um pouquinho melhor. Quem é a Valéria Freitas? Vamos lá. Eh, a Valéria Freitas é filha, a filha mais velha de quatro irmãos, né? E sou uma pessoa, me considero uma pessoa corajosa. Sou casada há 25 anos com um super parceiro, um cara que sempre me incentivou bastante. Acho que fizeram jogar a forma fora, né. Olha só. Eu costumo dizer que eu fiquei com o melhor dos irmãos. Como é o E nome dele? Fabrício. Fabrício Colares. Fabrício Colares, um grande abraço para você que está acompanhando a gente. Continua. Sou mãe de 2 meninas maravilhosas, Nome? a Mariana que tem 24, Mariana. ela é educadora física, professora de natação de bebês, Olha. e a Isabela Freitas, que tem 18 anos, que está na faculdade cursando moda na UFC, uma menina também incrível, super criativa, enfim, sou suspeita para falar das minhas crias, né. Eh, desde muito cedo eu tinha esse sempre tive essa curiosidade por pessoas, né, como eu sou a filha mais velha, então, eu tive sempre junto da minha avó, da minha mãe, né, ali sempre dividindo algumas situações da vida, e acabou que eu fiz um movimento um tanto diferente, né, porque primeiro eu casei e tive filhas, e
à medida que logo depois que eu casei, eu entrei no primeiro curso, né, do que foi o curso de pedagogia. Minha mãe também é pedagoga, então esse mundo da educação sempre perpassou muito a minha história. E logo depois que eu concluí o curso, eu entrei na primeira especialização, que foi em psicopedagogia. Entrei concomitantemente na psicopedagogia e no curso de psicologia. Então, não aconselho a ninguém, porque é difícil demais você concluir, você cursar uma especialização e um curso também tão denso quanto a psicologia, mas acabou que deu muito certo, né? Concluí a especialização e continuei só na psicologia. Me graduei em psicologia. Logo que eu me graduei em psicologia, eu já fazia estágio na época em uma escola privada em Fortaleza, e então eu fui convidada para fazer parte do grupo de profissionais dessa escola. Então, lá nessa escola eu fiquei por 7 anos. Lá eu era coordenadora de psicologia, eu era responsável por uma equipe grande de estagiários de psicologia, era responsável pelo setor de inclusão da escola, que é uma escola muito inclusiva, uma escola realmente referência aqui em Fortaleza. Quando nunca, ainda não se falava em inclusão, essa escola já se preocupava com isso, né? Então, era um valor que combinava muito com os meus valores também, né? Então, eu fui bem feliz nessa escola por 7 anos. Mas aí os ciclos se fecham e outros se abrem, né? Então, quando eu saí dessa escola depois de 7 anos, eu voltei a atuar na clínica, porque durante um tempo eu dividi um pouco o meu tempo. Durante o dia eu ficava na escola e à noite eu ia para o consultório. Só que era muito cansativo, né? E eu não conseguia me entregar como as pessoas que chegavam para mim mereciam, né? Então eu resolvi deixar de fato a clínica e me dedicar à escola, que era onde eu passava o meu tempo integral. Quando eu saí da escola, aí eu fui para a clínica full time, né? Então, iniciei numa clínica, inclusive aqui na Bezerra de Menezes, a convite do esposo de uma grande amiga que é médico, e ele soube que eu tinha saído e vamos para lá. Eu quase não consegui nem tirar aquelas minhas tão sonhadas férias, mas fui e comecei a trabalhar lá. Também foi um local que sempre me acolheu bastante. E a clínica Jurandir Picanso, que fica aqui na Bezerra de Menezes, é uma clínica que faz atendimento tanto de psiquiatria quanto de psicologia. Eles sempre me acolheram bastante lá, eu sou muito grata. E aí, depois disso, eu também, aí, ao mesmo tempo, eu fui também fazer atendimento numa outra clínica, né? Eu comecei a sublocar um turno nessa outra clínica, uma clínica particular, e aluguei um turno, depois precisei do segundo turno, depois precisei do terceiro turno, e aí eu comecei a perceber que eu precisava de um espaço para mim, porque a clínica, como ela trabalhava só com a colocação de turnos, né, eu senti essa necessidade. Nessa mesma época também eu trabalhava com idosos desde sempre, desde lá quando eu na escola, né, eu tinha uma tarde livre, e essa tarde livre que eu tinha, eu trabalhava com um grupo de idosos numa instituição também que eu amo de paixão, que também sempre me acolheu muito bem, que chama Universidade Sem Fronteiras, né? Então, a Universidade Sem Fronteiras é uma instituição voltada para o, o- essa educação continuada de pessoas idosas, né? Então, lá eu tinha um grupo de senhoras, né? E a gente trabalhava muito essas questões tanto de treino cognitivo, quanto questões relacionadas mais ao emocional, né? Então, já vinha essas duas atividades. Quando chegou a pandemia, né? Nossa. O grupo de idosas, a gente até tentou fazer aquela migração para o online, mas a minha turma, a gente não conseguiu, porque eram idosas com idade mais avançada, então a gente precisou encerrar. Nessa mesma época, eu
já vinha nesse desejo de ter o meu espaço, né? E aí fiz um curso de formação e nesse curso conheci uma colega e essa colega também tinha esse mesmo desejo. Ela também sublocava turno e aí ela tinha também esse desejo. Então foi o encontro, né? Olha só que encontro legal, né? Eu costumo dizer que nós duas damos certinho, né? E aí a gente pegou e começou a ventilar essa ideia. E isso aí em que ano foi? Isso aí foi em 2020, eu acho. Sim, 2020, tá. É, que aí quando foi na primeira fase da pandemia. Então, a gente chegou até aí ver sala e tudo, mas aí foi quando veio a primeira leva, a gente desistiu. Voltamos atrás. Logo depois, né, que as coisas foram amenizando, meio que voltando à normalidade, eh, aconteceu uma situação nessa clínica que eu estava que a gota d'água. Eu disse: "Não, agora eu preciso de fato do meu espaço". E aí liguei para essa minha amiga e disse assim: "Olha, eu tô indo alugar a sala, tu vai comigo ou não?". E Já deu um aí intimato para ela. e aí ela disse: "Vou contigo para onde for". Olha, E aí, assim, nós alugamos a nossa primeira sala, né, que é lá no edifício Scopa, Monsenhor Bruno, com Santos Dumont, em frente à Praça da Luísa Távora, certo. e lá nós abrimos a nossa clínica, né? E esse nome Viver Melhor é porque como eu tenho acho que é quase é um projeto de vida, né? É uma missão de ajudar as pessoas a viver melhor, né? Então, eu até disse para ela, disse, a Eneida Brasil, minha sócia. Eu disse, Eneida, vamos lá, mas o nome quem vai dar sou eu. E aí assim foi. Então, hoje estou lá, a gente já tem uma outra sala também, que a gente também subloca para outros colegas, Sim. né? E é isso. Já tive grupo também de estimulação cognitiva com idosos, né? Nesse meio tempo aí, porque também eu pulei um pouco, mas nesse meio tempo eu fiz uma especialização em gerontologia, né? E também a última que eu fiz agora foi em neuropsicologia. Fora os milhões de cursos que a gente faz ao longo do caminho, né? Cursos em São Paulo, cursos aqui, né? Então, eu costumo dizer que a gente dá, só da área da saúde, mas eu acho que qualquer área que a gente está, para a gente fazer bem feito, a gente tem que estar estudando, a Verdade. gente tem que estar se atualizando, a gente tem que estar buscando, né? Então, por mais que às vezes eu diga assim, eu não vou mais fazer nenhum curso esse ano, Não tem não jeito, tem né, sempre jeito. aparece um para algum que assim: "Poxa, esse aí é interessante, É, esse aí tem um tema que eu acho que me chama atenção", e aí eu digo assim, não, eu vou fazer só esse. aí acaba fazendo vários. Sim. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Valéria Freitas. Ela está aqui para falar um pouquinho da sua jornada, da sua história, que é bem legal, bem transformadora. Ela foi pontuando aí todas as etapas da vida e o bom é que você consegue lembrar de detalhes desses momentos que você passou, né, da parceria com a clínica hoje, que é uma realidade, né, das salas sublocadas que você locava, né, para poder dar os seus atendimentos, e esses detalhes é legal porque a gente tem a sensação de que, eh, assim, não é fácil para ninguém, são várias etapas, tem que estudar e muito para poder se destacar no que faz, para trazer soluções novas, modernas, com linguagens diferentes, tudo isso só o tempo mesmo para poder fazer tudo isso tornar um profissional cada vez exemplar, né. E a pergunta que eu queria lhe fazer era o seguinte: o que está acontecendo? Envelhecimento saudável, estratégias para promover a qualidade de vida na terceira idade. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, né? A questão do envelhecimento saudável. O que você julga como um envelhecimento saudável? Pois é, hoje nós temos uma população em envelhecimento, né? Então, a nossa pirâmide populacional está praticamente invertida. Hoje nós temos muito mais pessoas em envelhecimento, pessoas com 50 a mais, né? Do que recém-nascidos, né? Então, hoje existem mais idosos do que bebês.
E nós estamos caminhando para isso, para ter uma população muito mais idosa do que jovem. Isso só prova o quanto, a medicina tem evoluído, o quanto as pessoas estão mais, ocupadas em cuidar da própria saúde, né, e isso é um ponto muito positivo. Eh, Esse envelhecimento saudável, ele começa desde sempre. Desde que a gente é criança, a gente começa na verdade, desde que a gente é fecundado, a gente já está envelhecendo, a gente vai maturando até a gente conseguir nascer, e aí vai, né. Eh, mas aí o que acontece, hoje as pessoas estão conseguindo, como nós temos uma expectativa de vida maior, as pessoas estão conseguindo perceber que elas vão conseguir chegar mais longe, e para chegar mais longe, elas precisam se cuidar mais cedo. Ah, Valéria, mas eu já tenho 55, 60, 70, não me cuidei até agora, então não tem mais jeito? Tem. A hora é agora. A hora é a hora que você acorda. É essa a hora, né? Então, se você não começou ainda, a hora é agora, né? Então, mas eu treino, eu tenho uma alimentação saudável, eu tenho horas de sono de qualidade desde muito cedo. Ótimo. Ah, mas eu não tenho, eu sou uma pessoa sedentária, que eu tenho problema com sono e tudo. Tá, então a gente vai precisar resolver isso aí para que você consiga tentar envelhecer com mais qualidade. É possível? É possível. Precisa de um investimento pessoal? É claro, mas é possível sim, né? E é bem interessante, porque ter que lidar com tudo isso. Outro dia eu estava subindo no elevador do prédio e tinha um senhor, mas com certeza tinha 60, média, 60 anos, e ele dizia o seguinte: a gente cumprimentou ele, né? Você está indo para academia, ou você está vindo da academia? Fui pela força do ódio. E, tipo assim, ninguém quer fazer academia, mas sabe que está indo porque tem que fazer. E aí eu imagino que seja alguns dos exemplos que a senhora recebe na clínica. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, sobre quem são eles, quem são eles. Diga assim, são mais homens, são mais mulheres, são mais senhores, senhoras que lhe procuram para buscar esse acompanhamento, como é que funciona? Hoje em dia na verdade, acho que há pelo menos uns 8 anos, quase 10, que eu trabalho exclusivamente com adultos e idosos, né. Então, o meu trabalho com essa população é em psicoterapia, né, então, enquanto psicóloga, eu trabalho em psicoterapia tanto na clínica, quanto com atendimentos online. Hoje em dia a pandemia trouxe também algumas coisas que a gente pode encarar como positivas, né, então esse universo do virtual, ele se abriu. Eh, e também faço atendimentos domiciliares, né, algumas pessoas que por algum motivo não podem se deslocar até o consultório, eu vou até elas. Com as pessoas idosas, né, geralmente a gente trabalha em psicoterapia, mas a gente trabalha muito também com treino cognitivo ou estimulação cognitiva, né. Porque é muito importante a gente cuidar do corpo, mas é muito importante a gente também cuidar da cabeça. Não adianta você ter um corpo treinado, trincado, e você não ter uma cognição reservada, conservada, né, então não adianta. Então a gente precisa ter um equilíbrio entre as 2 coisas, corpo e mente. E nós por que que a gente cuida do corpo, a gente acha natural ir ao médico, fazer um tratamento e mudar certos hábitos para a gente ter uma saúde física melhor, e a gente negligencia as questões emocionais e cognitivas, né. Então a gente precisa conciliar as 2 coisas. E é exatamente esse trabalho de estimulação cognitiva que é uma das meninas dos meus olhos, né, porque, quanto mais a gente estimula a cognição, muito mais sinapses eu tenho possibilidade de ou manter, ou em alguns casos desenvolver também. Acontece algumas vezes, por exemplo, às vezes é muito comum chegar para mim pessoas idosas com algum diagnóstico já de ou declínio cognitivo
ou algum início, ou às vezes alguma demência até muito mais avançada, como Alzheimer, que é a mais comum. Valéria, então não adianta, Alzheimer não adianta. Adianta sim. A gente não vai curar o Alzheimer, porque ele é uma doença progressiva. Ele não cura, ele não volta, né? Mas o que é que a gente faz? A gente evita que ela progrida com mais rapidez, né? Então, Sim. uma pessoa que recebe um diagnóstico de Alzheimer, por exemplo, e ela não faz uma estimulação cognitiva, ela não faz uma atividade física, ela não tem um estímulo social, ela vai declinar muito mais rapidamente do que uma pessoa que consegue ter sessões de estimulação cognitiva, pelo menos uma por semana, né? Uma vida social mais ativa, contato com a família, passeios. Uma pessoa que faz atividade física, essa pessoa tem uma probabilidade de ter uma vida muito mais longa e sim com qualidade mesmo com o diagnóstico. Olha só, tá vendo? Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Valéria Freitas, né? Em que ela estava falando aqui sobre as suas experiências, e esse tema ele é bem interessante porque a gente consegue enxergar, ver que a gente não esse assunto ele não é tão presente no digital. A gente escuta muito pouco falar quando a TV fala. Talvez porque eu não seja o avatar dos profissionais que conseguem fazer esse acompanhamento, eu não escuto muito a respeito, né? E aí eu queria, a que você atribui isso? Por quê que não se fala tanto sobre esse tema? O tema do envelhecimento? Sim, Olha, eu acho até que hoje em dia a gente está falando mais do que talvez há 5 anos, né? As pessoas já se deram conta que nós estamos envelhecendo, né? Muito, muito. E isso é muito bom, porque se a gente está envelhecendo é porque a gente não morreu, sim, né? Então, talvez nessa questão mais da mídia, né? Talvez porque ainda existe esse preconceito de que a pessoa idosa não aprende, né? De que a pessoa idosa não consegue lidar com coisas mais tecnológicas, o que é um grande erro, porque enquanto a gente está vivo, a gente pode aprender, a gente pode modificar. É muito comum, muitas vezes eu escuto das pessoas: "Ah, Valéria, mas eu já estou velho, não aprendo mais isso não". Se a gente quiser, a gente aprende. A gente aprende até o último momento, né. Agora, obviamente que à medida que vai passando o tempo, algumas funções cognitivas que nós temos, elas vão modificando. Então é natural que uma pessoa aos 70 anos, ela tenha uma habilidade, de atenção, de planejamento, mais lentificada do que um jovem de 20 anos. Mas isso não significa que ele não consiga. Agora, o que que acontece muitas vezes? Os jovens, eles, até por conta, eu acredito, da nossa cultura que não valoriza a pessoa idosa, às vezes também dessa urgência que nós todos vivemos, né? Os jovens, eles não têm muita paciência, né, com as pessoas idosas, né? Então, não me dê que eu faço. Bom, vamos fazer junto, né? Ah, mas é porque eu já ensinei 1000 vezes e ele esquece. Pois então escreva, faça um manual, né? não desistir de ajudar, né? Exatamente. E a pessoa idosa, por sua vez, precisa estar aberta a aprender coisas novas, porque às vezes também a própria pessoa se limita nisso, né? Então, ah, não vou, não quero, não, eu não sei isso aí, não, e acaba que se afasta, né? Acaba evitando aquilo ali. Mas se for do interesse, nós aprendemos em qualquer tempo. Pode ser num ritmo diferente, de uma forma diferente, mas a gente aprende qualquer coisa, basta que a gente queira. Perfeito. Tem uma ainda sobre esse tema, do envelhecimento, eu acho assim também, ó, tem muitas, por exemplo, hoje podcast é uma coisa muito comum hoje, muita gente assiste, passa ali horas, conheço gente que passa horas assistindo episódio, se for do interesse dela. E aí a gente abre aqui um parêntese para algumas possibilidades. Já pensou, para você que está acompanhando a gente aqui, por exemplo, no Perspectiva,
Já imaginou se você tem um idoso nessa condição em casa e de repente ele ter oportunidade de ouvir, talvez não precise nem ele ouvir, basta você ouvir e de repente praticar com ele essas informações, né, orientar ele com base nessas informações. Você considera que isso vai ajudar, né, quem é um jovem, né, um jovem adulto que eu quero dizer, que tem um parente nessa condição, essas informações com certeza vai ajudar bastante ele a conectar com ele e ter um pouquinho mais de paciência, né? Exatamente. Não só ajudar nesse aspecto de: "Opa, espera aí que eu preciso ter um pouquinho mais de paciência", como também, às vezes, né, a gente também não pode generalizar, mas às vezes, o filho, o neto, até gostaria, mas não tem tempo, de fato, para aquilo, né. Infelizmente a gente vê que nós todos vivemos numa correria muito grande, então o que fazer? Ah, mas como é que o meu pai, a minha mãe, o meu avô vai para a clínica para a Valéria trabalhar estimulação cognitiva? Não dá para ir? Eu vou até esse idoso, né. Então eu vou até esse idoso, eu tenho vários senhores e senhoras que eu atendo em domicílio, exatamente por isso. A família é uma família super dedicada, mas a logística fica mais complicada, né. Então, às vezes o próprio idoso tem também dificuldade de ter aquele compromisso ali semanal, de ter que ir, né, e tudo. Então então ele não vai fazer. Não, ele vai fazer, só que ao invés dele ir até mim, eu vou até ele, né. E aí a gente faz a primeira coisa que eu geralmente faço, eu primeiro tenho uma conversa com a família, para entender um pouco como é que é. Se o idoso já tiver algum diagnóstico, eu construo um plano terapêutico a partir daquele diagnóstico. Se o idoso ainda não tem e a família me contacta, eu faço uma avaliação desse idoso, né, que pode ser uma avaliação neuropsicológica completa, como pode ser uma avaliação de rastreio, isso aí vai depender muito de caso para caso, porque para eu trabalhar com esse idoso, eu preciso saber exatamente quais são as funções cognitivas que estão mais comprometidas. Né? Porque nem sempre é só memória, nem sempre é só atenção, né? Então, a gente trabalha como um todo, mas a gente vai dar mais atenção, mais ênfase àquela função que está mais comprometida. Então, para eu saber disso, eu preciso avaliar. Então, eu faço essa avaliação da pessoa idosa, a partir daquilo ali eu traço um plano terapêutico e esse plano terapêutico eu vou seguindo e vou reavaliando periodicamente, né, e assim a gente vai. Então esse contato com a família também é uma constante, geralmente eu faço grupo de WhatsApp com os filhos, né, para a gente ter esse canal mais próximo. Então, eh, não há desculpa para não oferecer essa estimulação a mais para esse idoso que a gente está percebendo. Às vezes, não, é como eu disse, não tem um diagnóstico ainda, mas a gente está percebendo que alguma coisa não está certa, né? Então, e tempo é valioso. Quanto antes, melhor. Perfeito. Assim, para você que está acompanhando a gente, lá, eu imagino que lá no seu Instagram tem lá um link que leva direto para um atendimento contigo, é isso? Sim, Pronto. Então, Valéria Freitas, psicóloga, é o arroba, que vai estar aqui na descrição desse vídeo, para você entrar em contato com ela. Olha que informações valiosas ela trouxe aqui para a gente, ó. Então, se você tem um idoso nessas condições aqui e o tempo é uma objeção para você, não é mais, não será mais. Por quê? Porque a Valéria está aqui e já está dando aqui até o passo a passo de como proceder nesses casos. Então, Valéria Freitas, psicóloga, é o arroba para você ir lá no Instagram. Tem um linkzinho da bio que leva para um atendimento direto com ela, para que vocês conversem e vejam aí a melhor forma, né? A questão de agenda, é mais ou menos assim, né? sim, exatamente. E aí também assim, né, como eu trabalho com adultos e idosos, geralmente o adulto quando chega, ele vem de fato para uma avaliação neuropsicológica, que hoje em dia está muito comum adultos procurando avaliação neuropsicológica, porque estão recebendo diagnósticos dos seus filhos
e acabam se percebendo também com algumas características mais comum até tem aparecido, adultos com suspeitas de estarem dentro do espectro do autismo, né. Adultos? Adultos, sim, adultos. Nossa. É. Por identificarem nos filhos, vão fazer a avaliação e aí começam a perceber: "Nossa, mas eu também tenho isso. Nossa, mas isso aí eu fui a vida inteira assim", né. Então, o que que acontece? Muitas vezes esses adultos estão procurando esse diagnóstico também, para que eles possam responder muitas coisas que ao longo da vida foram sendo empurradas, né, e também, eh eh poder, de fato, fazer algo para que ter uma qualidade de vida melhor, né. Então, os adultos chegam geralmente para avaliação neuropsicológica e também para processos de psicoterapia, né. Então, os idosos, eles chegam muito mais para a avaliação e a estimulação ou a reabilitação neurocognitiva, e também para psicoterapia. Mas psicoterapia é muito mais para os adultos e os idosos concentram muito mais nessa questão mesmo da cognição, né, de evitar, né, eu tenho várias senhoras que eu atendo que ainda eu costumo dizer, eu tinha uma tia que ela gostava de dizer essa brincadeira que quando a pessoa estava ótima, ela dizia que estava no pique da Globo, né. Então, essas senhoras, né, que estão ótimas, maravilhosas, 74, 76, mas você precisa ver, você não diz que elas têm essa idade nem na aparência, nem na cognição, mas elas fazem esse treino cognitivo exatamente como uma medida preventiva, né. A gente precisa, colocar essa questão da prevenção na nossa rotina de uma maneira mais presente, porque geralmente a gente só vai atrás quando o negócio já está complicado, Um né. erro gravíssimo fazer isso, né, É, porque, poxa, vai agora depois de muitos anos, podendo ter corrido atrás antes, vai se é, preocupar agora, teve a vida isso. inteira para se preocupar isso, se preocupar agora. Mas assim, antes tarde do que nunca, né. É aquilo que eu disse, a hora é A agora. hora é agora, com certeza. Bom, gente, bom, tá vendo aí, gente? Que informações, ó, que episódio esse, hein? Ó, aproveita para você, ó, correr lá no Instagram dela, da Valéria, para você dar uma olhadinha lá no Instagram dela, tem muita informação valiosíssima lá. E mais uma vez, se você tem algum adulto ou idoso em alguma dessas condições, o link da bio é um contato direto com o atendimento dela, para você poder agendar e conversar um pouquinho com ela e ver a possibilidade de vocês virem aí na agenda um diálogo, uma conversa para ver o que é que vocês conseguem fazer, tá certo? O link na bio você vai encontrar na descrição desse vídeo e eu queria aproveitar o ensejo também para você não esquecer de compartilhar esse link, principalmente na família, né? Compartilha esse link aí nos grupos da família que eu tenho certeza que isso que vai ajudar, não vai só te ajudar a título de informação, como vai ajudar outras pessoas. E a gente quer ser esse canal, né, de informações, né, junto com a Valéria, para poder a gente poder difundir cada vez mais isso. Eu acho muito legal a gente trabalhar dentro dessa condição, até porque a gente quer fazer a nossa parte social, digamos assim, né? Porque inclusive esse episódio vai ser um daqueles que eu vou replicar nos demais episódios que nós teremos aí ao longo das próximas edições. Esse link vai estar fixo na descrição do vídeo também, como a gente faz com alguns temas que a gente está sempre trazendo aqui, tá? Continuando aqui a minha conversa com a Valéria, eu queria que você falasse sobre a neurodiversidade em adultos. Então, como eu falei agora há pouco, né, hoje em dia os adultos estão se descobrindo neurodivergentes. Muito também por conta desse diagnóstico dos seus filhos, né. E também eu acredito que nós estamos numa era de uma autoaceitação maior, né. Então, situações que há uma década, 2 décadas eram inimagináveis, hoje em dia a gente já acolhe com muito mais naturalidade, isso em vários segmentos da sociedade, né. Então, hoje em dia as pessoas estão se permitindo, se reconhecer
com alguma neurodiversidade. E as pessoas estão se permitindo se reconhecer com TDAH, as pessoas estão se permitindo se reconhecer dentro do espectro do autismo, porque o autismo ele tem três níveis de suporte, né? Então, tem o nível de suporte um, que é aquele autismo em que as pessoas têm uma vida funcional, uma vida que não precisam de tanto apoio. O nível de suporte 2, que é quando a pessoa precisa de um apoio maior, mas que ela ainda consegue ter uma vida funcional, independente, e o nível de suporte 3, em que essa pessoa precisa de muito mais apoio, né? Então, ela tem mais dificuldades, tanto em questão de comunicação, como de socialização, né? Então, pessoas no espectro com nível de suporte um, muitas vezes elas passam a vida inteira sem saber, né? Por quê? Porque ela tem uma vida completamente funcional. Às vezes é aquela pessoa com características em que, às vezes, os amigos, os familiares falam, não, ele é o jeito dele, é porque ele é assim mesmo. Isso que eu ia perguntar, a título de curiosidade. Geralmente é ele que percebe, a pessoa que percebe, ou alguém diz assim, assim, eu acho que ele tem ele tá nessa condição. Eu não sei se quem consegue entender assim quem é que, como é que Em alguns casos, a pessoa se percebe diferente. Ela só não sabe em que ela é diferente, entende? né. Então é muito comum, depois de uma avaliação, que eu entrego esse laudo para essa pessoa, ela diz: "Ah, então é por isso é por isso que eu não suportava isso, é por isso que isso para mim era muito diferente, eu não entendia por que para as outras pessoas era tão natural e para mim era tão difícil", né. Então as pessoas vão meio que vai cair naquela ficha, né. Entendi. Mas também é muito da observação de outras pessoas, né. Então, recentemente eu fiz a avaliação de uma jovem adulta, em que era exatamente assim, ela sempre se percebeu a vida toda diferente, com características diferentes que foi passando, não, é só o jeito dela, é porque ela é assim mesmo, e tal. E aí quando ela encontrou uma parceira que identificou nela que isso não é só mania, isso não é só esquisitice, né, "Vamos lá, vamos fazer a avaliação", né. E aí, de fato, ela está dentro do transtorno, né. Então, às vezes, são as pessoas que convivem com a gente que reforçam e ajudam e meio que encorajam ao sujeito a buscar essas respostas, a buscar essa avaliação, né. Então, é mais ou menos assim que acontece. E aí quando essa avaliação chega com esse resultado, a pessoa muitas vezes se sente aliviada. "Ah, então é por isso, é porque o meu cérebro funciona de uma outra maneira". E não é que isso seja bom ou ruim, é só uma condição. Outro dia eu disse para uma pessoa, né, eu disse: "Olha, é só uma condição, como eu sou mulher, é uma condição, não é nem bom nem ruim, eu sou mulher. Então, você é uma pessoa dentro do espectro, é uma condição, não é bom nem ruim, é só isso", né. Então, a gente precisa também desmistificar um pouco isso, né, porque eu entendo que quanto maior o nível de suporte, o desafio é maior, né, é um desafio maior para as famílias. Principalmente que, infelizmente, muitas vezes as mães elas precisam, eh, lidar com isso muitas vezes sozinhas, porque infelizmente alguns pais não não apoiam, pulam fora, não conseguem estar ali, então muitas vezes as mães precisam lidar com isso só. Mas é possível, né, é possível. Então, tem aparecido muito, né, muitas pessoas com TDAH que se percebem,
Ah, então aquilo ali meu não é porque eu era lesado, é porque eu tenho um déficit de atenção, né. Ah, então aquilo ali meu de de estar sempre trocando de parceiras, porque as pessoas com TDAH com ênfase em hiperatis na hiperatividade, são pessoas que têm dificuldade de manter relacionamentos estáveis, são pessoas que têm dificuldades de se manter no emprego, né, então são pessoas que são o tempo inteiro muito instáveis, né, então, às vezes essas pessoas são taxadas de várias coisas, né, então quando você entende por que que o seu cérebro funciona desse jeito, dá um certo alívio, né, então não é que você vai usar isso como bengala, que é algo que eu também sempre oriento, né, o diagnóstico ele não deve ser usado como bengala. "Ah, não, então pronto, é porque eu tenho isso, então pronto". Não, o diagnóstico ele é importante para você entender algumas coisas e você saber como é que você pode fazer, o que é que você precisa fazer para superar suas dificuldades. Se você tem uma dificuldade de concentração, porque você tem um TDAH com déficit em desatenção, o que é que você precisa fazer para que você possa superar essa dificuldade? E não simplesmente dizer assim: "Ah, então eu não vou passar no concurso nenhum, eu não vou passar em prova na escola, eu não vou passar porque eu tenho déficit de atenção". Não, você pode qualquer coisa, você vai ter que se dedicar um pouco mais, usar estratégias diferentes, ferramentas, né, fazer uma psicoterapia, porque precisa se autoconhecer, precisa se compreender, né, mas não devemos usar isso como bengala, né. Entendi. Bom, e para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, tá aí, ó, a cada pergunta que a gente faz aqui, a Valéria, com o seu conhecimento aqui, desmistifica toda. Tem coisa que eu fiquei sabendo só agora por você, entendeu? Por isso que é a importância da gente ter um diálogo como esse e a gente compartilhar e falar sobre o assunto, né? Isso é que é legal, que a gente está trazendo hoje no nosso episódio aqui, tá? Do Perspectiva. Outra coisa que eu ia perguntar é o seguinte: vamos falar um pouquinho da clínica? A clínica, o endereço fica. A clínica fica no edifício Escopa, que É, é um edifício que fica em frente à Praça da Luísa Távora, né. O nosso endereço é Monsenhor Bruno 1153, esquina com Santos Dumont. As nossas salas são a 803 e a 1413. Hoje nós temos uma equipe de 11 psicólogos e nós trabalhamos com atendimento de psicoterapia das 4 faixas etárias, né, infância, adolescência, adultos e idosos. Trabalhamos a nossa clínica é uma clínica particular, principalmente, mas nós trabalhamos alguns colegas da clínica trabalham com valores mais acessíveis à população. Nós temos algumas parcerias com algumas empresas e algumas clínicas também aqui de Fortaleza. Então, tem uma clínica, em Fortaleza que nós atendemos os profissionais da saúde dessa clínica são atendidos por nós, olha. né. Enfim, aí temos um sindicato também que tem essa parceria conosco. Então, eh é uma chance que nós temos também de prestar um serviço mais próximo da população, porque às vezes, eh, não faz parte da realidade de toda a população esse atendimento, muito embora eu costumo dizer que um acompanhamento de psicoterapia, a gente nem devia dizer que precisa, a gente devia dizer que a gente merece, né, porque a gente merece esse momento para a gente merece esse autocuidado, a gente merece esse auto-amor, a gente merece conseguir ter as nossas emoções mais reguladas, a gente merece ter qualidade de vida, e para eu ter qualidade de vida, eu primeiro preciso saber do que eu gosto, do que eu não gosto, de como é que vai ser as minhas reações diante de uma determinada situação. Eu preciso saber manejar
conflitos na minha vida, porque a gente vive uma eterna resolução de conflitos. Cada dia a gente tem um desafio novo, né? Então, à medida que eu me autoconheço e que eu me sinto mais segura, eu consigo lidar com esses conflitos, com essas dificuldades, com esses desafios de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais regulada, de uma maneira mais equilibrada, né? Não é que eu vou deixar de ter problema a gente tem o tempo todo. Agora, como é que eu lido com esse problema que vai fazer a diferença, né? Então, tem pessoas que, diante de uma situação X, elas acham que o mundo vai acabar. E outras pessoas que diante daquela mesma situação X, elas dizem assim: "Tá, como é que eu vou fazer para resolver isso aqui e tirar proveito?", Olha, né. Então, isso acontece com as pessoas que têm um autoconhecimento. "Ah, Valéria, mas eu só consigo autoconhecimento na psicoterapia?". Não necessariamente, mas a psicoterapia ajuda, eu diria, 99%, né. Então, dificilmente a gente vê alguém que não se beneficia em absolutamente nada no processo de psicoterapia, né. Então, eh, eu 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 indico a todo mundo, né, se dar esse presente, né, se dar esse presente. Mas é claro que a gente sabe que infelizmente nós vivemos numa realidade em que algumas pessoas não conseguem, mesmo tentando, mesmo com priorizando a saúde mental, não conseguem. E para isso a gente tem outros recursos, tanto os atendimentos, nessa perspectiva mais social ou por convênio, como também na própria cidade, nós temos os CAPs, nós temos as clínicas escola das universidades, né, então a mudança ela só não acontece se eu ficar parada. isso é Se eu verdade. fizer alguma coisa, vai mudar de alguma maneira, né. Hã, E se eu não consigo fazer isso sozinha, eu preciso pedir ajuda. E pedir ajuda não é nenhum desmérito, não é fraqueza, né. Então, principalmente os homens, às vezes eles encaram e se bem que eu acho que hoje essa geração que hoje tem 30 anos, tá chegando aos 30, é uma geração que tá com a cabeça mais aberta para essas coisas, mas a geração que hoje tem 40, 50, 60, ainda tem muito essa coisa de que homem não chora, de que homem não pode ter problema, de que homem não pode demonstrar fragilidade. E pode sim, por que não? Quando eu consigo demonstrar que eu preciso de ajuda, isso não é um desmérito e nem uma fraqueza, isso é uma coragem, né. Então, quanto mais eu consigo entrar em contato com aquilo que eu estou precisando e dizer: "Olha, agora está pesado para mim vim aqui pedir ajuda", olha, isso aí já é meio caminho andado e eu fico extremamente feliz, porque é uma pessoa corajosa, porque é mais fácil você botar para debaixo do tapete do que você tentar resolver, né. entendi. Olha isso, gente, que legal, hein. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, ó, tem tanto tema para a gente eu não consegui fazer metade das perguntas aqui, porque os assuntos são a cada pergunta é muito rico de detalhes, e é isso que a gente quer, que você se conecte com a gente, né, com base em tudo que a Valéria falou aqui pra gente, eu acho que com certeza, se você tirar proveito aqui de 5% do que foi dito aqui para a gente já está valendo, viu, porque de fato essas informações são alguns desses temas aqui são coisa muito nova na minha cabeça. E tem um outro tema aqui que eu não queria fugir dele: prevenção de delírios cognitivo, atividades e terapias que fazem a diferença. Eu queria que você falasse sobre isso. Prevenção de declínio cognitivo. Declínio cognitivo, Isso, é isso. pronto. Eh, Como é que a gente previne um declínio cognitivo, né? Tem algumas coisas que são importantes que a gente faça ao longo da vida. Aprender é sempre importante para gente ir fazendo uma poupança cognitiva, né? Então a gente vai fazendo uma reserva. Aprender coisas novas, ter amigos, praticar alguma atividade física prazerosa, né. Eh, é muito comum a gente ouvir com o que você disse que o senhor falou no elevador, né, "Tô indo na força do ódio", mas às vezes só tem essa opção, pelo menos, né, mas é importante que você faça uma atividade que te dê prazer, né, não necessariamente: "Ah, eu preciso ir
para musculação, vai para uma dança, vai para uma natação no mar, vai faz outras coisas, né, mas principalmente coisas que te dão prazer. Eh, é importante também cultivar as amizades. Nós precisamos de amigos. Nós não somos seres que funcionamos bem na solidão. A gente precisa de amigos e quanto mais o tempo vai passando, mais esses amigos são importantes. Então, às vezes, nessa correria da vida, do dia a dia, a gente acaba se afastando das pessoas. Mas é exatamente o contrário. O tempo vai passando e aí a gente precisa se aproximar dessas pessoas, porque lá na frente são essas pessoas que a gente vai ter para apoiar a gente, claro, além da nossa família. Mas, eu vou precisar, quando eu tiver 80 anos, de bater papo com alguém. Vai ser mais fácil para mim bater papo com a minha amiga Márcia, de 80 anos também, do que com um jovem que eu acabei de conhecer que tem 20 anos. Ah, mas eu não posso ter um amigo mais jovem, uma amiga mais jovem? Posso, isso é saudável demais. Mas tem assuntos que eu vou me sentir mais confortável e vai me interessar mais conversar com a minha amiga de 80 anos, Verdade. né. Então, é muito importante cultivar as amizades. Quem tem oportunidade, conhecer lugares novos, fazer viagens, aprender a tocar um instrumento, aprender um novo idioma, nunca fez nada nenhuma atividade manual, aprenda, tente fazer. Hoje em dia a gente tem um recurso da internet que ensina tudo para a gente não É, precisa mais nem sair de casa, né. Então, tudo isso que a gente vai aprendendo, a gente vai criando uma reserva cognitiva. E o que que acontece? Por que que isso vai me beneficiar no futuro? Porque lá na frente, caso eu desenvolva uma demência, se eu tiver uma reserva cognitiva boa, essa demência ela vai me pegar de uma forma mais leve, vamos dizer. Eu atendo um senhor que ele tem Alzheimer, ele já está no nível de Alzheimer moderado, mas ele tem uma reserva cognitiva enorme. Ele tem 3 faculdades, ele fala vários idiomas. olha, Então, ele é um cara, assim, que um atendimento que eu faço com ele repete a mesma coisa várias vezes, porque faz parte dos sintomas da doença que ele tem. Mas, em compensação, ele mantém algumas funções cognitivas ainda hoje, que se ele não tivesse toda essa reserva, ele já teria perdido. Ao passo que também tem um outro que não tem uma reserva tão boa, que a gente percebe claramente que a dificuldade dele é muito maior. Ele está num estágio muito anterior, mas a dificuldade dele é muito maior, porque ele não tem uma reserva tão boa, né. Então, a gente precisa fazer essa poupança cognitiva, né, e que quanto mais: "Ah, mas é porque eu já estou com 70, não tenho mais o que poupar". Tem, sempre tem, né? né. Então: "Ah, eu já estou com 70, não consigo mais". Consegue, vai fazer um curso de um instrumento, vai aprender a tocar teclado, violão, cantar, uma atividade manual, né. Então, coisas que você nunca fez, experimente, né, fazer o novo, ir a lugares que você nunca foi. "Ah, mas eu não gosto", vai sem gostar mesmo, né. Eu costumo dizer que a gente não tem que melhorar para fazer, a gente tem que fazer para melhorar, né. Verdade. Então, vai lá. É isso, gente. Bom, para quem está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com a Valéria Freitas. Ó, o arroba é Instagram, tá? É Valéria Freitas Psicóloga, para você poder ir lá e conversar com ela, dar uma olhadinha no Instagram, que tem muita informação interessante para você. Valéria, tem alguma coisa que você gostaria de ter dito nesse episódio que não foi mencionado aqui na nossa conversa? Hum. O assunto é longo, a gente sabe que são muitas as perguntas, a gente precisaria de muito mais tempo para poder falar sobre outros temas, mas o fato é, mas se tiver alguma coisa, a gente pode acrescentar sim no episódio. Tem duas perguntas que eu costumo fazer aqui, quem vem participar aqui com a gente, que para a gente é muito importante.
A gente está no período festivo e para a gente é importantíssimo que a gente que saia da boca do nosso convidado esse momento de agradecer clientes, colaboradores, amigos, sobre esse momento, né, de Natal e Ano Novo. Então eu queria que a senhora eh, deixasse uma mensagem para essas pessoas, né, que são do seu convívio, para todas as pessoas de modo geral, mas dessa vez olhando para aquela lente, o que é que você diria para eles neste mês tão especial? Vamos lá. Agradecer é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Quando a gente acorda, a gente tem que ser grato, porque é uma nova oportunidade que a gente tem. Por mais que a gente acorde e lembre que está cheio de coisas para resolver, mas a gente precisa ser grato por cada dia. Então eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui acordando todos os dias e com saúde, graças a Deus. Agradecer a minha família, agradecer a minha mãe, que é a minha inspiração. Eh, Agradecer a minha sócia Eneida, aos meus colegas que fazem parte da Viver Melhor Clínica Multidisciplinar. São a clínica é nossa, eu costumo dizer isso, né. E agradecer principalmente a todas as pessoas que confiam as suas vidas ao meu trabalho, que confiam os seus entes queridos a mim. Quero mandar um grande beijo também para o Lucas Braga, que o Lucas Braga é um querido que eu acompanho e que me ensina todo dia a ser grata também, né. Então, a minha gratidão vai para vocês, para vocês que confiam em mim, para vocês que estão comigo até hoje, seja como parceiros de trabalho, seja como pacientes, seja como familiares que confiam os seus entes queridos a mim. Então, é gratidão, acho que gratidão realmente é a melhor palavra. Perfeito, essa é a Valéria Freitas. Gente, para você que está acompanhando a gente, não esquece o endereço, nós vamos repetir. Aliás, diz para a gente qual é o endereço e o Instagram, o telefone de contato também, eu acho que vale a pena você poder mencionar aqui para a gente. Pronto, nosso endereço é Rua Monsenhor Bruno 1153, salas 803 e 1413. Esse endereço, ele fica esquina com a Santos Dumont, em frente à Praça Luiza Távora, né, então é uma localização muito acessível, fácil de encontrar. O telefone de contato é o 85-99819-4775. Então esse é o meu número, é o WhatsApp, fala também comigo tanto para outros colegas da clínica, às vezes também chega através de mim, então estou à disposição. Perfeito, então. Valéria, eu quero agradecer demais a gentileza de você ter vindo aqui compartilhar a sua experiência, né? O assunto que para mim foi enriquecedor demais. Eu tenho certeza que para quem está acompanhando a gente em casa, com certeza também deve ter adorado o que você preparou para trazer aqui para a gente. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Bom, e para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, gente, não esquece, e aí, gostou? Pois é, gente, ó, o endereço, o telefone de contato, o Instagram, você vai encontrar na descrição desse vídeo. E eu quero agradecer demais você que compartilha, você que pergunta, você que comenta, você que interage com a gente, tá certo? Bom, o Perspectiva Podcast vai ficando por aqui e a gente volta num próximo episódio trazendo muito mais para você.